Você quer melhorar suas relações, construir novas amizades sólidas? Então fica por aí, porque o vídeo é para você. Olá, eu sou o Roy do canal É Incrível Saber e hoje a gente veio trazer um tema muito legal. A gente está vivendo um mundo revolucionário, a tecnologia da inteligência artificial já está tirando emprego de muitas pessoas. Aquilo que a gente imaginava no passado já se tornou realidade. E como é que a gente consegue enfrentar esses novos desafios, né? Tem que aprender a lidar com a inteligência artificial? Sim, também. Mas eu apostaria também as fichas em outras habilidades. Uma delas é você saber construir relações. Você construir amizades sólidas. Uma vez eu ouvi de uma pessoa dizendo que network vale mais que dinheiro. E é verdade. Então você construir relações sólidas com outras pessoas, saber lidar com as pessoas, saber falar com as pessoas, coloca você na frente de muitas outras que não têm a mesma habilidade. E coloca você como o último da lista para ser dispensado em uma empresa ou um emprego. Então é valiosa essa habilidade. Saber falar, transmitir uma ideia, corrigir uma pessoa. Então, a temática de hoje é como criticar, como reclamar, como condenar uma pessoa. É desafiador, né? A gente percebe que no dia a dia a gente vê, a gente presencia a reclamação de muitas pessoas. É o tempo todo reclamando de uma outra pessoa, de alguma outra coisa. E vamos ser sinceros, às vezes a gente também está o tempo todo reclamando. E para refletir melhor sobre isso, sobre esse hábito de reclamar, eu queria trazer alguns conceitos. Realidade. O que é realidade? Realidade é uma só. É aquilo que verdadeiramente existe. É um exemplo que dá para ilustrar bem a gente pensar em algo físico. Por exemplo, o que é uma pedra? Eu pego uma pedra, coloco na sua mão e falo, isso é uma pedra. Você pega a pedra, sente o peso da pedra, você sente o cheiro da pedra, até mesmo o cheiro, você olha em todos os ângulos da pedra, você tem uma pequena noção do que é uma realidade. Sentimento. Sentimento é individual. Sentimento é a nossa interpretação de uma realidade. A pedra, eu posso pegar e imaginar que ela já foi parte de uma montanha rochosa gigantesca. Ou uma outra pessoa pega a mesma pedra, pode imaginar que, nossa, que pedra bacana, acho que daria um excelente peso de papel. Isso é o sentimento, é a nossa interpretação de uma realidade. E a emoção? O que é a emoção? É quando a gente exterioriza o nosso sentimento. Ainda falando sobre a pedra, eu posso entregar essa pedra para uma pessoa e ela do nada começar a chorar. Porque de alguma forma aquela pedra fez lembrar algo ou reviver algo. Uma outra pessoa pegando essa mesma pedra pode sair correndo, comemorando feliz da vida porque ela está montando uma escultura e finalmente encontrou a peça final da escultura dela. Então tá, com base nesses 3 novos conceitos, realidade, sentimento e emoção, a gente pode refletir como corrigir, como reclamar, como condenar alguém. É um desafio, né? Então vamos lá. Na década de 30, nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, tinha um criminoso muito conhecido lá, Al Capone. Na cidade de Chicago, depois que ele foi preso, todos ficavam impressionados porque quando alguém ia interrogá-lo, entrevistá-lo,
ele era muito convincente em afirmar que ele era inocente, que sempre ajudou as pessoas, que nunca tinha feito nada de errado. Em Provérbios, na Bíblia, diz o seguinte: todo homem é reto aos próprios olhos, né? Então, assim, é normal se alguns criminosos, muitas pessoas, sempre se acham com razão de alguma coisa, né? Mesmo quando estão errados. Uma vez que a gente pega esses conceitos de realidade, sentimento e emoção, a gente começa a questionar algumas coisas, né? Se a gente vê algo errado acontecendo e a gente, porventura, vai fazer alguma crítica, a gente começa a questionar. Vem o primeiro pensamento: espera aí, se eu vou criticar alguém, é com base no meu sentimento. Eu vou colocar para fora as minhas emoções, que foram formadas a partir do meu sentimento, que é individual. Ele, de forma alguma, ele é absoluto. Ele pode não ser uma realidade, ele é seu sentimento. E o sentimento, ele é construído com base nas suas histórias, nas suas experiências, naquilo que você já viveu. Então, a primeira reflexão que a gente faz é a seguinte: se eu vou reclamar de uma pessoa, se eu vou criticar uma pessoa, se eu vou condenar uma pessoa, existe uma grande probabilidade de eu errar. E se eu errar, eu vou ser injusto. Então, por que fazer isso? Por que reclamar? Por que criticar? E outra coisa que nos leva a refletir é o seguinte: se eu vou reclamar, se eu vou criticar, se eu vou condenar uma pessoa, eu ainda corro o risco de errar na abordagem de fazer isso e não ter eficiência no que eu pretendo fazer. E aquela crítica, aquela reclamação, pode se tornar em algo grande, muito desagradável para a pessoa e para você, porque você não teve a forma correta de criticar a pessoa. Então, de um lado, a gente tem a situação de que a gente pode errar ao fazer uma crítica, e do outro lado a gente ainda tem o risco de fazer de forma errada a crítica e não ser eficiente, e você ainda ser mal visto por isso. Então, como é que a gente resolve isso? Primeiro, a gente tem que refletir. Eu falei criticar, reclamar, condenar, mas a princípio eu acho que o termo correto que a gente tem que aplicar é corrigir, exatamente como está na Bíblia. A Bíblia nos traz uma orientação como a gente tem que corrigir o próximo. Então, se a gente pretende fazer isso, fazer essa correção, a gente tem que usar a melhor forma possível. Primeiramente, se você pretende trilhar esse caminho de tentar ajudar o próximo, ajudar a pessoa que está do seu lado, corrigindo ela, você tem que ser sábio e responder para você mesmo algumas perguntas. Existe a possibilidade de eu errar ao tentar corrigir esse meu colega? Será que existe a possibilidade de eu estar equivocado? Então você tem que tentar reduzir ao máximo essa possibilidade, juntando elementos e informações que confirmem o seu sentimento do que ocorreu. Afinal de contas, se Deus espera até a nossa morte para nos julgar, por que a gente tem tanta pressa para julgar? Por que a gente vê algo e já está criticando, já está falando? Não é sábio, nem um pouco. A pessoa sábia não fala muito, ela fica observando, e na hora de fazer uma correção, de corrigir uma pessoa para ajudar, ela se informa direitinho, tem todas as certezas, aí sim você vai conversar com ela. Primeiro aspecto, quando você for corrigir a outra pessoa, faça em privacidade, só você e ela. Inclusive São Paulo, em uma das suas cartas, ele fala que na correção você faz primeiro sozinho, e como uma primeira tentativa. Se a pessoa não te escutar, você leva uma outra pessoa para te ajudar também, mas comece em privacidade, mantenha a privacidade da pessoa para conversar com ela. Mas aí vem a pergunta: como eu vou conversar com ela? Como eu vou corrigi-la? Como eu vou mostrar para ela que ela está equivocada, ou se equivocou e que precisa consertar, ou se redimir de alguma coisa errada que ela fez? Eu acho que a abordagem mais sábia é por meio de perguntas.
Primeiro que você não tem certeza sobre todos os elementos. Então você começa com perguntas. Quando a gente faz afirmação, nos tornamos escravos do que nós estamos afirmando. E aí está o risco da gente ser injusto. Quando você começa questionando, você não está fazendo isso. Você está querendo esclarecer. Você está querendo entender o que aconteceu. Então você começa perguntando, por que você fez isso? Escuta ele. E não se surpreenda se você escutar algo bem razoável dele. Não tinha outros meios de fazer isso? Como é que você pode amenizar esse problema? Como é que você consegue resolver esse problema? Usando a estratégia das perguntas, você lança para o outro a oportunidade dele construir a própria correção. Então você vai estar fazendo a pergunta e a própria pessoa, naturalmente, ela vai percebendo, ela vai criando o raciocínio, você conduz através das perguntas e ela mesma vai construir as respostas adequadas para o que ela precisa corrigir. Quando usamos as perguntas em vez de afirmações, a gente usa a sabedoria de Salomão. Em Provérbios, ele fala que o homem sábio, ele escuta mais, faz mais perguntas. A gente interpreta isso por meio dos ensinamentos dele. Então, e outra coisa, quando a gente usa as perguntas de forma gradativa, naturalmente ele vai perceber que você está levando o problema dele a sério. Ele não está querendo, ele percebe a sua intenção. Então ele percebe que você está usando de empatia para ajudá-lo. O que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Sentir, escutar o que ele está passando, né? Então essa é uma habilidade muito rara. Já comecei o vídeo falando sobre o medo da inteligência artificial, como ela pode retirar emprego de muitas pessoas, e a gente começou com um tema só: como a gente corrigir a outra pessoa, né? Como a gente pode ajudar as pessoas corrigindo ela, e a forma de fazê-lo. E eu comecei falando sobre as perguntas, e você percebe que você começou a construir um sentimento de empatia, e a outra pessoa vai perceber isso. E você quer saber, é uma habilidade rara nos dias de hoje. E as pessoas querem ter amigos assim. Todo mundo quer ter uma pessoa que sabe escutar. Nessa abordagem de perguntas, você não está indo com um monte de armas críticas para bombardeá-lo. Não. Você está indo lá com a finalidade de escutá-lo. Tanto é que você vai começar com perguntas. E claro, você vai falar de forma calma, tranquila, sempre escutando mais. Fale o menos possível, escute mais. Aí sim, se ele pedir um conselho, você pode dar o conselho em forma de pergunta também, para que ele perceba como ele pode corrigir. É muito mais valioso a pessoa descobrir o que deve fazer do que uma outra pessoa falar o que ela deve fazer. Ter essa sabedoria de orientar o seu colega por meio de perguntas é conquistar um amigo, conquistar um aliado, criar network para vencer os desafios. Então, a empatia cria laços fortes. As pessoas precisam de amigos, colegas, que se expressem dessa forma. O mundo está carente disso. A gente tem a internet, toda essa revolução nas redes sociais, um monte de informação inútil. Todo mundo é bombardeado com informações e elas se sentem solitárias porque não tem alguém para escutar o que elas têm para falar. Então, trabalhar a empatia é uma habilidade incrível que você pode desenvolvê-la, praticá-la, para garantir que você seja uma pessoa essencial em qualquer lugar, para garantir que você seja uma pessoa importante em qualquer lugar que esteja. Eu comecei com a finalidade de falando sobre como não perder emprego com as inteligências artificiais, mas isso extrapola, isso vai além do trabalho, do emprego ou empresa que você trabalha. Isso também, eu estou falando muito na posição de alguém que
trabalha para uma outra pessoa. Mas para o empreendedorismo isso é fundamental. Escutar bem, saber transmitir empatia. Você cria laços fortes para criar sócios, para você encontrar sócios, pessoas de confiança e também transmitir confiança para ser sócio de alguém. Como eu falei há pouco atrás, network vale mais que dinheiro. Então você saber explorar, desenvolver a habilidade da fala, da comunicação, aprender a escutar, isso vai te colocar na frente de muitas pessoas. Vai tornar você essencial no mundo de hoje. Está gostando do tema? Então vai deixando seu like aí para que essa mensagem alcance muitas pessoas. E é interessante que hoje em dia os jovens muito preocupados com as profissões, o que deve estudar, o que não deve estudar, aí é aquele acúmulo de conhecimento, de informações que às vezes são até temporárias. Aquele conhecimento que você aprende hoje, conhecimento técnico, daqui a pouco vai ser substituído por outro. E uma habilidade como essa, que a gente está apresentando aqui, vai além da época. Esse conhecimento era muito valioso no passado, é muito valioso principalmente nos dias de hoje e com certeza vai ser muito valioso no futuro. Então, pratique a escuta das pessoas. Quando precisar corrigir alguém, faça perguntas, não faça acusações. E eu comecei o vídeo falando sobre crítica, reclamação. Não faça isso. Não critique, não reclame, não faça condenações. Corrija sim, de forma tranquila, com calma, escutando a pessoa, ajudando ela a encontrar o caminho que ela deve seguir. Afinal de contas, todos nós somos responsáveis pelo caminho que a gente traça para a gente mesmo, né? O máximo que a gente pode fazer pelo outro é ajudar ela a encontrar respostas do que ela precisa para a vida dela. A gente também não pode dizer, você tem que ir por aqui, você tem que ir por ali. Não, a gente faz isso com criança, a gente faz isso com os filhos da gente quando está em fase de aprendizado. Se você está conversando com um adulto, é um adulto, ele tem que ter responsabilidade, ele tem que saber para onde vai. Que fique claro para onde a gente vai. Às vezes, não importa tanto de onde a gente veio, mas importa muito para onde a gente vai. Tudo muda, tudo pode mudar, tudo pode melhorar. Né? Então vamos para o caminho que nos leva à melhora contínua. Né? A gente está começando aqui no canal essa nova abordagem, a gente vai trabalhar mais sobre o tema de desenvolvimento pessoal, principalmente que a gente está percebendo que o mundo hoje está precisando. Tem muitos canais ensinando um monte de coisas de tecnologia, como ganhar dinheiro, isso tudo é interessante, lógico, mas o principal é o desenvolvimento pessoal. Isso não pode ser deixado de lado, né? Afinal de contas, tudo que a gente conquista não faz sentido nenhum se a gente não tiver princípios, né? Se a gente não souber para onde a gente vai, se a gente não souber construir laços, se a gente não souber como agir e saber o nosso papel aqui no mundo. Eu estou falando de identidade mesmo, descobrir a nossa própria identidade, quem é você, o que é que eu estou fazendo aqui. Gostou do tema? Gostou do canal? Está gostando desse novo formato? Deixa seu comentário aqui no campo de descrição e nos acompanhe, se inscreva no canal. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!